Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre números primos e decomposição em fatores primos. Então, vamos à aula. Decomposição em fatores primos. Todo número natural ele pode ser escrito com uma multiplicação de números que são primos. Então, eu posso pegar um número e escrevê-lo com uma multiplicação de números que são primos. E a gente vai aprender agora a descobrir quais são esses números. Ou seja, a gente vai aprender como escrever qualquer número usando apenas fatores primos. E isso chama-se decomposição em fatores primos, ou que é a mesma coisa que fatorar. Então, vamos decompor alguns números em fatores primos. Primeiro deles, 4. Então, vou decompor 4 em fatores primos. Em outras palavras, eu vou escrever 4 usando apenas fatores primos. Então, é isso que a gente faz. Ó. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir 4 por números que a gente vai colocar aqui e o resultado da divisão a gente coloca abaixo do 4. Então, esses números que a gente coloca aqui, ó, os quais a gente vai dividir 4 por eles, são apenas números primos, tá certo? Então, o 4, a gente pode verificar que o 4 divide por 2. Eu vou escrever aqui os números primos, só para a gente observar bem essa questão dos fatores, tá? Então, aqui, ó, nessa linha aqui, eu só posso colocar esses números desse tipo, ou seja, números primos. Então, 4 eu vou verificando por quais desses ele pode dividir. A gente já sabe que 4 divide por 2, ele é par, então divide por 2. Então, aqui eu coloco 2, ó, e divido. 4 dividido por 2 dá 2. Esse resultado eu coloco abaixo do 4. E aí, novamente, ó, continuo dividindo até aqui só sobrar 1. Tá? Então, quando sobra 1 é que eu paro. Mas enquanto não tiver 1, eu continuo dividindo. Então, 2 divide por 2 novamente. E coloca aqui. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Chegou no resultado. Então, aqui eu já parei a divisão. Pronto, eu decompus o 4 em fatores primos. Então, como é que eu escrevo isso depois de decompor? 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu não vou escrever o 4 novamente. Eu vou escrever só como se fosse 2 vezes 2. Só que isso aqui a gente pode escrever como sendo uma potência. Ao invés de 2 vezes 2, ó, eu coloco o 2, que é a base da potência. Como eu estou repetindo 2 vezes o 2, então, um expoente 2. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. É como a gente lê o expoente 2, tá? 2 elevado a 2. Outro exemplo, 6. 6 é par, então pode dividir por 2. Observe que o 6 também divide por 3. Porém, aqui a gente sempre começa do menor para o maior. Eu não posso começar por 3 e depois voltar para o 2, tá certo? O correto é a gente começar do menor para o maior. Então, eu começo, se ele pode dividir por 2, então eu começo primeiro por 2. Aí divide, ó. 6 dividido por 2 dá 3. O resultado abaixo do 6. Ó. Não pode dividir mais por 2, porque é ímpar. Aí eu vou verificar o próximo. Ele pode dividir por 3, né? 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aí acabou a divisão. Então, 6 é a mesma coisa que a multiplicação desses dois. Ó, 2 vezes 3. Por quê? Ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu decompus o 6 em fatores primos. Ó, aqui só tem fatores primos. Mais um exemplo. 8. Eu posso dividir por 2, né, que é par. 8 dividido por 2 dá 4. 4 é a partir daqui, ó. É a mesma coisa desse, tá vendo? Então, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ou então, 2 multiplicado por ele mesmo, ó, 1, 2, 3 vezes. Ou seja, 2 ao cubo. É a mesma coisa. Então, o 8 está sendo escrito com fatores primos. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 12. Como é par, divide por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. E a partir daqui, ó, deu 6, é a mesma coisa desse aqui. Ó. Então, 6 divide por 2 ainda, que dá 3. 3 só divide por 3, que dá 1. Então, isso é a mesma coisa que 2, ó, 2 vezes, ó. Então, é 2 ao quadrado, vezes o 3. Então, de onde veio isso aqui?
3 é esse fator, ó, 3, tá? E esse aqui, 2 ao quadrado, por quê? Porque tem ele 2 vezes, ó. Se tivesse ele 3 vezes, seria ao cubo. Se tivesse 4 vezes, seria ao quarto, e assim por diante. Lembrando que quando o expoente é 2, a gente lê quadrado, então 2 ao quadrado. Quando o expoente é 3, a gente lê cubo, 2 ao cubo. Se for a partir de 4, então é 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima e assim por diante. Então 16 é par, se é par pode por 2. Então quando a gente divide 16 por 2, isso dá 8, que ainda é par. Então divide por 2, que dá 4, que dividindo por 2 dá 2, e que por 2 dá 1. Então isso é a mesma coisa que 2, aí você conta, 1, 2, 3, 4. Tem 4 fatores 2, então 2 a quarta. Então essa é a decomposição em fatores primos do número 16. 24 é par também, então começamos por 2. 24 por 2 dá 12, ainda continua sendo par. Por 2 dá 6, ainda por 2, que dá 3. Já não é mais par, então não pode mais por 2. Aí eu vou tentar pelo próximo, que é 3. Como é 3, divide por 3, né? Que dá 1. Então, isso, nós temos 2, 1, 2, 3. Então, nós temos 2 3 vezes, ou seja, 2 ao cubo, vezes 3. Então, essa é a decomposição em fatores primos do número 24. 25. Não divide por 2, que é ímpar, né? Então, eu vou tentar pelo próximo, 3. Só que quando eu somo aqui, ó, 2 com 5 dá 7. 7 não pode dividir por 3, então significa que ele também não pode. Então, eu vou tentar pelo próximo, que é 5. Todo número que terminar em 0 ou 5, divide por 5. Então, aqui, por 5, 25 dividido por 5, qual é o número que multiplicado por 5 dá 25? É o próprio 5. E dividindo novamente por 5, isso dá 1. Então, isso é 5 ao quadrado, ou 5 duas vezes. E o próximo, 32, que é par, então por 2, que dá 16 por 2. Aí a partir daqui é isso daqui, tá vendo? 16 por 2, tal, tal. Então por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então isso é 2 a 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 a quinta. Então essa é só uma ideia de como decompor um número em fatores primos. Então, lembrando que todo número natural pode ser escrito como um produto, ou seja, uma multiplicação de fatores primos. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.